Revistas Espíritas. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um episódio das Revistas Espíritas e hoje vamos falar sobre o mês de maio da primeira revista de 1858. Esse mês está espetacular. A gente vai ver aqui a matéria, como o espírito seria formado, que matéria seria essa. Vamos falar sobre o espírito batedor, né? Vamos falar sobre cara-metades, almas gêmeas, né? Que a gente tanto fala aqui, se realmente isso existe, como é que isso pode ser entendido, né? Vamos falar sobre muita coisa interessante e terminar com uma comunicação de Mozart. Olha aí, para quem é fã, né, do grande músico aí que existiu entre nós aqui naquela existência, né, como músico, e tem uma comunicação para a gente saber onde ele está hoje em dia, e ele se comunicou aí com Kardec, tá? Então não percam, tá? Bacana demais. Vamos começar, vamos dividir, eu acho, em 2 ou 3 partes esse mês, tá? Mas vamos para a primeira. Hoje vamos falar sobre a matéria que esse espírito é formado, esse estado de perturbação quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, que de fato a gente sente, né? Aquela energia, esse processo de sair desse plano para o outro, como é que a gente se sente. Então vamos lá. Lembrando que na Revista Espírita fala sobre a matéria, logo no comecinho, a gente começa com Deus, né? E fala sobre, na questão 29, as propriedades da matéria. Então é bom, quem ainda não viu, não estudou, abre o Livro dos Espíritos, a partir da questão 29, que vai entender essa matéria. Porque o que a gente vem estudando até hoje em dia, a matéria ela já está bem diferente. Não é mais aquilo que a gente pega, que ocupa lugar no espaço, não. Hoje em dia a matéria, os estudiosos já falam, né, que nem precisa ocupar um espaço para ser matéria. Às vezes a matéria não é ponderável, não dá para ponderar, não dá para medir, não dá para analisar. Então é nesse ponto que os espíritos já vêm dizendo há muito tempo atrás, desde essa época, e os cientistas chegaram nessa descoberta agora, tá? Então vamos lá, vamos começar pela matéria dos espíritos. Revista 1858, mês de maio. Vamos ler aqui. A ideia que fazemos da natureza dos espíritos torna à primeira vista incompreensíveis esses fenômenos. Diz-se que o espírito é a ausência completa da matéria, e pois que ele não pode agir materialmente. Ora, isso é errado. Interrogados sobre se são imateriais, assim responderam os espíritos. Vamos lá, olha a resposta deles. Imaterial não é bem o termo, porque o espírito é alguma coisa. Do contrário, seria nada. O nada é material se quiser, mas de uma matéria de tal modo etérea que para vós é como se não existisse. Entende? A matéria deles é tão sutil, tão etérea, que não existe pra gente. A gente não consegue ponderar, certo? Consegue ver, pegar, né? Assim, o espírito não é uma abstração, como pensam alguns. É um ser, mas cuja natureza íntima escapa aos nossos sentidos grosseiros. Legal, né? Muito legal. Um pouquinho mais na frente, ele vai falar sobre o estado de perturbação. Tem no Livro dos Espíritos também essa questão. E fala lá, quando a gente desencarna, a gente passa por algum período de perturbação. E lá tem claramente, explica que sim, né? E que seria como um comentário de Kardec, como a gente tivesse dormindo num momento que a gente não é acostumado a dormir. Por exemplo, eu não durmo à tarde, mas como se eu fosse tirar uma soneca depois do almoço e alguém me acordasse ali e eu acordasse desorientado, com aquele sono profundo, assim, meio desorientado, onde é que eu tô, que horas são. Então, esse estado de perturbação seria mais ou menos essa impressão, né? E isso eles falam depois, e a gente vê nas comunicações que o estado de perturbação ele pode durar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Não existe uma matemática, não existe uma regra, e tem espíritos inclusive que praticamente nem sentem esse estado de perturbação, que já são acolhidos de imediato. Então cada um com seu juízo, com seu julgamento, porque Deus é bom e é justo. Então cada um passa pelo que tem que passar para o seu aprendizado, certo? Mas vamos ver o que é que ele fala sobre o estado de perturbação.
Encarnado no corpo, o espírito constitui a alma. Qual a diferença entre alma e espírito? A alma é quando nós temos aqui, quando temos o nosso corpo, como somos encarnados, temos uma alma. Mas quando nós morremos, nosso corpo morre, a gente deixa de ter alma e essa alma vira o quê? Um espírito. Então a diferença é, a alma é o nosso espírito encarnado no corpo. Encarnado no corpo, o espírito constitui a alma. Quando o deixa com a morte, não sai despojado de todo o envoltório. Dizem-nos todos que conservam a forma que tinham quando vivos. E realmente, quando nos aparece, em geral, é sob a sua forma porque os conhecíamos, tá? Ele fala aqui, antes de falar do estado de perturbação, que não é de imediato, né? E às vezes ele aparece no mundo espiritual na forma da última existência, da última encarnação. Observemos-los atentamente no instante, mesmo em que deixam a vida, acham-se em estado de perturbação. Que a gente estava falando. Ao seu redor tudo é confuso. Lembra daquela impressão que eu digo que a gente acorda? Vem o próprio corpo inteiro ou mutilado, depende de como foi esse desencarne, né? Conforme o gênero da morte. Por outro lado, veem-se e sentem-se vivos. Algo lhes diz que aquele é o seu corpo, mas não compreendem como estejam separados. Ou seja, ele olha para o próprio corpo, ele não consegue entender e perceber. O laço que os unia ainda não está, pois, rompido completamente. Então a gente desencarna, nosso corpo, deixa o nosso corpo, mas não totalmente. Existe um laço ainda, e esse laço vai se desintegrando, né? Vai sumindo com o tempo, né? É isso que forma esse estado de perturbação. Como eu disse, às vezes rápido, às vezes quase imperceptível, mas às vezes muito duradouro, muito duradouro. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles como uma roupa velha, da qual se despojaram sem pesar, mas continuam a se ver em sua forma primitiva. Beleza? Então esse é o estado de perturbação que foi falado aqui. Vamos voltar um pouquinho agora de novo para a matéria. Assim haveria em nós duas espécies de matéria, uma grosseira, que constitui um envoltório exterior, esse corpo aqui, por exemplo, nosso planeta. A outra sutil e indestrutível, que aí seria esse corpo, esse perispírito, que quando a gente deixa esse corpo, recebe esse corpo desse espírito lá, né? O espírito da gente tem esse corpo, tem esse perispírito, tem essa matéria, que é etérea, sutil. O envoltório exterior, a outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, ou seja, o nosso corpo, daquela abandonada pela alma. A outra destaca-se e segue a alma, que assim continua tendo sempre um invólucro, entende? Esse corpo sutil. É a este que denominamos o perispírito. Essa matéria sutil, por assim dizer, extraída de todas as partes do corpo, a que estava ligada durante a vida, conserva a forma daquele. Isso porque todos os espíritos são vistos e porque nos aparecem tais qual eram em vida. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim podemos dizer, flexível e expansiva. Ou seja, por isso que ele pode tomar algumas formas, nos aparecer de algumas formas que ele, dependendo do seu entendimento, da sua situação, da sua evolução, ele pode até criar roupas, vestimentas. Se ele andava muito com chapéu, pode aparecer com esse chapéu, fazer esse perispírito se transformar nisso, essa matéria, ele manipula essa matéria, né? Então pode muito bem isso. Eis porque a forma que toma, muito embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Dobra-se à vontade do espírito, que lhe dá conforme queira esta ou aquela aparência, enquanto o envoltório sólido lhe oferece uma resistência intransponível. Beleza? Então é interessante isso aqui para a gente entender mais essa questão da matéria, como é o espírito, porque eu vi um espírito, eu vi um vulto, mas ele estava de cachimbo, estava com um chapéu. Ele pode transformar a matéria e fazer com que esse fluido cósmico que ele consegue manipular ali, fazer com que tenha essa aparência. Como ele também pode aparecer se ele deu um tiro na cabeça, pode vir com ferimento na cabeça da bala. Como Jesus Cristo apareceu para Maria, ainda com os furos, né? O espírito dele ainda com os furos,
ela reconhecer que era ele ali naquele momento, tá lá no livro Boa Nova, né? Explicando esse encontro de Maria com o Espírito de Jesus, que ele veio recebê-la, né, para o mundo espiritual. Muito bonito também. Quem não viu ainda vai lá e vê. Então, eles conseguem manipular. E Jesus, se você já manipulava aqui, né, em vida, imagine a grandiosidade do seu espírito. Então, tá muito bem claro isso. Voltando um pouquinho ao estado de perturbação, porque aqui eles misturam o estado de perturbação e a matéria. Vamos lá, para ratificar o que eu tinha falado. O estado de perturbação que observamos dura o tempo em que se opera o despreendimento. É o que a gente fala. Enquanto aquele laço ainda está com o corpo, é o estado de perturbação, é o seu momento, né? Ele está ainda operando. Somente quando esse despreendimento é completo, o espírito recobra a inteira liberdade de suas faculdades e a consciência clara de si mesmo. Agora vamos para a duração que eu falei lá, que alguns rápidos, outros demoram muito. A experiência ainda prova que a duração desse desprendimento varia conforme os indivíduos. Em alguns opera-se em 3, 4 dias, ao passo que em outros não se completa senão ao cabo de vários meses. Assim, a destruição do corpo, a decomposição pútrida, não bastam para que se opere a separação. Eis a razão porque certos espíritos dizem: sinto que os vermes me roem. Aqui realmente é fato. Se a gente for analisar, tem espíritos que ainda desencarnam, né? Olham para o seu próprio corpo ali e no próprio caixão, né? No próprio caixão, e fica desesperado sem entender. Por isso que é uma grande vantagem para a gente que estuda espiritismo ter a clareza e o conhecimento disso. Porque se eu estou aqui inclusive tem um espírito que morreu, né? Fazendo uma palestra, não sei se vocês viram. Se eu estou aqui e morro aqui agora, desencarno, quando eu acordar no mundo espiritual com esse estado de perturbação, e se tiver que passar, que eu despertar, ainda ver o meu corpo aqui, ou ver o meu corpo no caixão, eu não me desesperar, entende? Porque a gente já tem um conhecimento, a gente já tem que estar preparado, tem que estar se preparando para isso, porque a gente não sabe de fato o dia que isso vai acontecer, mas vai acontecer, né? Então, nós espíritas temos a obrigação de compreender isso e não estar ali desorientado, se assustar, se apavorar e ficar preso naquele momento, mas sim orar, dependendo da situação, como eu digo, que a gente viu que pode ser muito complicada, pode ser muito demorada, mas pode ser rápido também. Isso a gente só vai saber quando desencarnar. Então, é orar, rezar e tentar fazer o melhor em vida para que o desencarne também seja o melhor possível, porque a gente está sempre muito bem acompanhado, sempre com muitos amigos, com o amor de Deus, né? Então, enfim, por hoje a gente vai falou sobre isso e vai ser isso, o espírito, a matéria, o estado de perturbação. É bom para a gente compreender isso, né? Porque a ciência ainda está desvendando esse mistério de matéria, né? E ainda está um pouco mais atrasado, mas assim, chegaremos lá. E a gente percebe que matéria hoje em dia é muito relativa, então o espírito com certeza existe e é uma matéria ainda muito desconhecida da gente, tá? Mas a gente vai compreender, com certeza um dia vai se esclarecer esses mistérios. Grande abraço, até a próxima.